Já aqui ao vivo no perfil oficial do Atlético pelo Instagram. Hoje entrevista pré-jogo, pré-estreia no Goianão com o técnico Marcelo Cabo. Vamos lá, Jânio José. Marcelo, boa tarde. Você sempre diz uma frase assim para mim, eu sempre guardo assim, eu sou um treinador forjado nos estaduais. E parece que isso casa muito com o propósito do Atlético, que também tem tratado o estadual como prioridade, apesar de não ter conquistado ano passado, por uma questão de resultado aí, mas é isso mesmo, o Atlético entra para buscar retomar a conquista do estadual que você conquistou em 2020. Boa tarde. Boa tarde, Jânio, boa tarde a todos os setoristas, boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes. Exatamente, eu já cansei de falar que eu sou um profissional oriundo dos estaduais, eu tenho um apreço e um carinho muito grande pelo campeonato estadual. Se eu estou aqui hoje no clube de Série A, porque eu tive uma oportunidade no nos campeonatos estaduais, já disputei alguns, e eu acho que o campeonato estadual ele é um grande fornecedor de profissionais e jogadores para o mercado brasileiro, e a gente precisa sempre estar prestigiando. E o Atlético trata, sim, o estadual com muita relevância. A gente entra no estadual para buscar o título. A gente é protagonista, sim, no campeonato estadual. A gente não pode fugir das nossas responsabilidades, claro, respeitando todos os co-irmãos, respeitando todos os clubes da capital e do interior, mas a gente vai buscar os nossos anseios, nossos objetivos dentro dessa competição, onde eu tenho um carinho, um apreço muito grande, e o planejamento do Atlético é entrar forte para buscar o título nessa competição. Professor, dentro desse tema, sobre o campeonato estadual, eu, pelo menos, tenho a opinião de que se o clube quer crescer em torcida, ele tem que ganhar o campeonato local, que é a rivalidade do garoto da escola, é a rivalidade do cara do trabalho, enfim, é a nossa cultura local, por algum tempo, determinando e ditando as regras no futebol. O senhor tem uma visão parecida? O Atlético entra nesse estadual para fazer a diferença com um estádio próprio bastante aconchegante, que o torcedor mostrou fazer a diferença aí ao longo de uma grande competição que foi a Série A do Campeonato Brasileiro. É a chance do Atlético se consolidar, principalmente com o seu torcedor novamente, nesse crescimento fantástico que vem acontecendo com sua torcida? Eu acho que o final da temporada passada, né, aquela reta final, o nosso torcedor já respondeu, né, ao nosso chamado. O nosso torcedor já respondeu e demonstrou o crescimento da torcida do Atlético no estado e a simpatia que hoje o Atlético tem em todo o território nacional. Eu concordo com você, porque a rivalidade salutar do campeonato estadual é muito bom. Eu costumo dizer que tem equipes que se preparam o ano todo para jogar somente o estadual. Então, a gente tem que ter muito respeito por essas equipes, porque elas só têm o calendário do estadual, talvez algumas equipes. Então, toda a expectativa de dirigentes, de profissionais, de uma cidade, né, de clubes querendo retomar o caminho do crescimento. Então, a gente respeita muito, e eu costumo dizer, muito cuidado com o estadual, uma competição traiçoeira. O último campeão é do interior, né? Então, a penúltima competição foi um time da capital e uma do interior, a final. Então, assim, o interior tem vindo muito forte, tem se organizado, se estruturado muito forte. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter uma competição muito, muito forte esse ano e que a gente possa abrilhantar essa competição com bons jogos, para que a gente possa, sim, fazer cada ano o campeonato goiano um estadual forte no cenário nacional. Ô Marcelo, e assim, o Atlético está num grupo do campeonato que tem um time da Série B, que é o Vila, tem um time agora de Série C, que é a Aparecidense, né, tem o Craque, que é o único bicampeão goiano do interior, tem o Iporá, que está se preparando também para jogar uma Série D, ou seja, tem calendário para toda uma temporada, o Goiatuba, que é o atual vice-campeão, aliás, o atual campeão da divisão de acesso. Então, esse tipo de jogo contra o Craque é aquele jogo que o Atlético não pode desperdiçar nenhum tipo de ponto, deixar nenhum ponto para trás, para não ter nenhum tipo de surpresa lá na frente, na classificação? Exatamente, Alex. Todas as vezes que o Atlético vai jogar dentro do Ascioli, ele tem que protagonizar, ele tem que ter ele está jogando no seu campo.
Então, todas as vezes que o Atlético jogar dentro do Ascioli sob o meu comando, ele não pode desperdiçar ponto nenhum. Ele tem que ter, né, o anseio de vitória. Eu tenho 12 jogos de vencibilidade total no comando do Atlético. E eu quero fazer esse DNA dentro principalmente do Ascioli. Fazer um Atlético muito forte, fazer um Atlético, se possível, imbatível dentro do Ascioli, fazer ali o nosso caldeirão, fazer ali o nosso quintal, a nossa casa, para o adversário poder entrar no Ascioli, ser muito bem recebido, mas temer e respeitar o Atlético dentro do Ascioli. Esse é o que a gente vai trabalhar bastante nessa temporada. Marcelo, eu queria te perguntar de um jogador específico, né, que não foi uma contratação, mas para muitos é um dos grandes reforços do Atlético para a temporada de 2022, que é o Wellington Rato. Eu queria saber como você vê esse jogador, como que você pretende utilizar e o que ele pode agregar ao seu sistema de jogo. Natália, o Wellington Rato volta para o Atlético muito melhor do que quando ele foi para o Japão. Ele volta um jogador bem solidificado, ele volta um jogador experiente, com um jogo bem diferente de quando ele saiu daqui, né? O Wellington volta mais maduro, ele volta muito mais experiente, e ele vai agregar muito, mas muito valores a gente para essa temporada, né? Então eu fiquei muito satisfeito com esse contato na pré-temporada com ele. É um jogador bem diferente de quando chegou do Ferroviário aqui para o Atlético. Esse ano de Japão, essa competição internacional para ele, jogar fora do Brasil, fez muito bem para ele. Ele já tinha todas as suas qualificações quando aqui chegou, e hoje ele volta para protagonizar dentro do Atlético. Ele volta como um dos protagonistas dessa temporada, e eu fiquei muito feliz, não só dentro quanto fora de campo. O Wellington está muito maduro. E a questão da utilização dele dentro do elenco, ele é um jogador multifuncional, né? Ele é um jogador que pode atuar em 4 posições, né? Atualmente eu estou usando ele mais extremo pela direita, né? Vindo jogar mais na entrelinhas, oferecendo o corredor ao Dudu, que é uma característica da nossa equipe, mas ele pode jogar centralizado, atrás do 9, pode jogar como falso 9 e também pode jogar pelo lado esquerdo. Então isso nos ajuda e nos agrega muito valor dentro do nosso elenco. Eu queria te fazer uma pergunta diferente, né? Estou fazendo uma matéria especial sobre outro assunto, mas engloba, né, um pouquinho do futebol. Sobre coletividade, Marcelo. A gente sabe que o futebol é um esporte coletivo, que às vezes se sobressai um talento individual de um jogador, mas basicamente é um esporte coletivo. Queria saber como que você, treinador, trabalha a coletividade dentro do seu elenco. Eu trabalho a coletividade, Natália, dentro e fora de campo, né? Eu acredito muito em ambiente saudável dentro de um clube, um ambiente honesto, um ambiente de retidão, um ambiente frontal, olho no olho. Eu acho que isso, talvez, nos últimos anos, o sucesso do Atlético tem sido muito passando por esse perfil dentro do clube. Eu costumo dizer que eu convivo muito mais com meus jogadores e com a comissão técnica e diretoria do Atlético, até com a minha família durante a temporada. Então a gente precisa ter um ambiente saudável, dentro e fora de campo. Principalmente um ambiente muito honesto, muito frontal, de muita transparência. E é isso que eu tento fomentar nas minhas equipes, principalmente essa oportunidade de iniciar uma temporada dentro do Atlético Goianiense e, junto com os meus companheiros de comissão técnica, com a minha diretoria, formatar um elenco onde a gente procura ser o mais seletivo possível para analisar um perfil de cada atleta, extra-campo, fora de campo e dentro do campo, parte disciplinar, porque isso é muito importante na sequência da temporada. Então eu acredito muito nesse bom ambiente que a gente já está formatando aqui dentro, que a gente já tem aqui dentro. Os jogadores responderam muito bem nas três semanas de temporada. Nós já demos para detectar que é um elenco muito comprometido e, em especial, e mais importante, eles entenderam qual é o perfil que o Atlético quer de atleta e de trabalho. Então, eu acho que a gente tem muito que agregar nisso durante a temporada. Olhando no geral, você acha que hoje o futebol é muito mais coletivo do que individual?
eu gosto da individualidade, né? Se eu tiver jogadores individualmente que possa decidir dentro de campo para o Atlético, eu gosto muito. Eu costumo dizer que quem ganha jogo é jogador bom. Quem ganha jogo é jogador bom. Treinador não faz milagre, treinador não tem varinha mágica, não tem bola de cristal. O que ganha jogo é bom jogador. E isso o Atlético hoje tem bons jogadores. Claro que o potencial individual de cada atleta é sempre colocado em prol do coletivo. Mas dentro do jogo tem as fases do jogo. E tem hora que a gente vai precisar da individualidade de cada jogador para decidir jogos importantes. Mas a nossa coletividade, ela sempre foi muito bem trabalhada e foi o grande marco. O maior jogador de todas as temporadas do Atlético, que aqui, quando eu estive, foi a coletividade. Marcelo, agora sobre time, eu estava me lembrando de 2016, você deu muita moral para um jogador que era da casa, que é o Luiz Fernando. E você está apostando num menino da base, que é o Gabriel, que vai ser titular. Eu queria que você falasse um pouco, assim, dele e dos meninos que estão aí, se esse ano é possível ter jogadores da base mais na frente, sendo que você fala aí de protagonistas, e também um pouco, se você ainda tem a dúvida para o gol, se você antecipa para nós, vai levar para o treino, como é que está? Em 2016 eu cheguei aqui, só tinha um jogador e um da base na equipe profissional. Hoje eu tenho um problema saudável, eu tenho 9, né? E talvez não possa ficar os 9 em cima, porque a gente tem que ter um equilíbrio entre a equipe profissional e a equipe sub-20. Alguns vão precisar ainda passar no processo um pouco mais de tempo no sub-20 e outros já ficam incorporados direto na equipe profissional. Por isso que houve essas 3 semanas de treinamento, de observação. Nós tivemos uma equipe de trabalho, né, em loco lá com o Eduardo e com o Rafael Cota, né, e toda a comissão do Sub-20, e nós tivemos acompanhando à distância aqui todo o trabalho da Taça São Paulo. E claro, quando eu cheguei eu recebi os relatórios da categoria de base, da equipe 17, da equipe 20, eu já bati um papo com o Rogério, já conversamos um pouquinho. Então, assim, o trabalho está muito bem integrado entre base e profissional, e é uma coisa que, por onde eu passei, eu gostei muito de fazer. E aí a gente teve gratas surpresas agora nessas 3 semanas, e uma delas foi citada por você, que é o Gabriel Zagueiro. Ele chegou numa situação que ele não foi à taça, por ele ter vindo do Sub-17, mas nas 3 semanas de trabalho ele se destacou. E comigo não importa ter 17 ou 40 anos, é meritocracia, vai jogar quem tiver melhor. Aquilo que demonstrar para a comissão técnica que tem condição de assumir uma titularidade. E diante das circunstâncias, o Gabriel se mostrou muito bem nos treinamentos. Claro, não só o Gabriel, como o Isaac, como o Daniel, que foram 3 jogadores que destacaram bastante na pré-temporada, mas os outros jogadores também que têm evoluído, eles são uma joia bruta. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa transição. A gente não pode achar que o Gabriel vai chegar hoje aqui, o Daniel, o Isaac e outros atletas vão resolver o problema do Atlético. Não, eles vão acertar, eles vão errar, como qualquer jogador da idade deles tem essa condição de acertar e de errar. Só que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, são joias brutas que a gente precisa lapidar e ter muito cuidado ao lançar, para que a gente não desperdice o talento com algum tipo de precipitação. Então, foi boa a pergunta do Jânio, para que a gente pudesse esclarecer aqui. Vão ter acertos, vão ter erros, e eu peço muita paciência, principalmente ao nosso torcedor e à imprensa com esses jovens jogadores. São jogadores altamente promissores, a gente tem trabalhado bastante para que possa blindar eles e fazer eles maturar. Alguns ainda em formação, outros já em transição, por exemplo, como o Michel. O Michel é um jogador que já tem 21 anos, então ele já está no período de transição, não mais de formação. Então a gente precisa ter muito entendimento. O que é formação, o que é transição, o que é o jogador pronto. São 3 etapas do jogador que sai da categoria de base. Mas eu estou muito satisfeito, quero aproveitar aqui, parabenizar o trabalho realizado na categoria de base, pela coordenação do Batata, lá direto, com essa transição e coordenação que o Cota faz junto com o Eduardo Souza, e parabenizar o Rogério Correia, o treinador do Sub-17, que me faltou o nome aqui agora, por esse bom trabalho que eles vêm realizando e municiando
o Atlético para a equipe profissional. É isso que a base serve. A base serve para municiar e formar jogadores para a categoria profissional. Quanto aos goleiros, eu estou muito satisfeito com os goleiros que eu estou hoje aqui no meu elenco. E eu digo para vocês que é uma dor de cabeça saudável que eu estou tendo hoje de decidir quem vai jogar. Nós já temos um planejamento preparado e nós vamos executá-lo agora na competição. Mas na hora que o Rafael e toda a assessoria de imprensa quiser, eles vão liberar para vocês qual é o goleiro que vai jogar. 1 hora antes do jogo. Se demorar, o Wilker Basta é o treinador do Sub-17 que me fugiu a memória. Então, Rafael, 1h30 antes do jogo, vai liberar a escalação e aí vocês vão ter ideia qual é o goleiro que vai jogar. Não liberei antes porque o Rafael não deixou, tá? Uma brincadeira para descontrair. Professor, o torcedor do futebol goiano vai conhecer esse novo time do craque amanhã, nessa partida, no estádio Antônio Ascioli. Porém, como bom estudioso, o senhor já está estudando aí o adversário do Atlético. O que falar desse novo craque de Catalão aí que o senhor tem visto? No modo geral, claro que infelizmente eu não posso esmiuçar o que a gente já analisou e estudou individualmente, coletivamente. Claro que a gente tem uma equipe de trabalho aqui formidável, nosso analista de desempenho, o Gabriel, não o Gabriel Cabo, junto com o Eduardo, com o Gabriel Cabo, com o Anderson, já analisaram e estudaram bastante a equipe do craque. Eu também analisei e chega de uma forma muito didática para mim, muito bem feito esse relatório. Eu posso, dizer para vocês que com certeza esse craque aqui, que vai estrear amanhã contra a gente, dos últimos anos, ele vem muito bem preparado. Eu conheço bem o Gotardo, é um amigo do Rio de Janeiro, um treinador experiente. Falar do Gotardo, sua história no futebol é uma história linda, fantástica. Até soube aqui, né? Eu acho que é o falecimento da sua mãe. Desejo ele aí o meu sentimento, todas as condolências aí, que Deus possa confortar o coração dele, de toda a família, que é uma perda da nossa matriarca, é uma coisa que reflete até na gente aqui pessoalmente. Que o Senhor possa confortar o coração dele. E alguns profissionais que tem lá, o Itamar, que eu conheço, o preparador de goleiro do Rio. Então a gente pode confiar que vai vir um craque muito forte, muito competitivo, e a gente está com muita atenção e muito respeito a esse adversário de amanhã. Ô Marcelo, e até uma situação geral relacionada ao campeonato, entre os 12 participantes, são 7 times que estão envolvidos esse ano na disputa do Brasileiro, né, pela primeira vez o Campeonato Goiano com 100% dos jogos transmitidos, né, que é algo interessante também. A Federação Goiana vem cobrando muito das diretorias a questão do preço acessível, dos ingressos, né, muitas novidades para o torcedor para essa temporada 2022. E eu queria saber, né, a respeito do ponto de vista de vocês, que estão dentro do clube, se preparando para essa competição. Vocês têm esse sentimento também de que esse Goianão 2022 vai ser diferente em relação aos últimos estaduais? Primeiro eu quero parabenizar o nosso presidente da federação, André Pita, né? Só de você ter todos os jogos transmitidos, isso é espetacular. Não é só aqui para o estado, não, é para o mundo todo. O cara que está lá no Japão, na China, vai ver o campeonato goiano. E o futebol hoje está globalizado, como eu também vejo jogos do campeonato do Catar, do Kuwait, do Japão, da China, né, nas plataformas. E eu quero parabenizar ao presidente André Pita e toda a federação, né? Eu acho que é um passo, né, para a modernidade que a gente dá. Eu acho que para vocês, jornalistas, também é espetacular. A gente não pode estar em todos os lugares, de repente você não pode estar lá em Catalão vendo o jogo, mas você vê pela plataforma. E eu estava lendo, eu leio bastante sobre as notícias e também parabenizar. Teve um agrônomo da federação que visitou todos os estádios para vistoriar o gramado. E a gente, para poder oferecer um bom espetáculo, a gente precisa ter bons gramados. E esse tipo de cobrança que a federação está fazendo, ela é de muita importância. Porque o que eu sempre falei no futebol, você precisa ter um gramado e uma bola boa para jogar futebol. Então não adianta você investir como o Atlético investe, com o esforço que as equipes do interior faz. Eu sei que é muito mais difícil as equipes do interior montar tudo para um campeonato estadual, a dificuldade é muito mais do que o Atlético tem para uma temporada para jogar a Série A, porque o Atlético tem recurso hoje. Então a gente tem que
que abrilhantar e parabenizar as equipes do interior que se esforçam bastante para poder montar a sua equipe. Agora, monta uma equipe para jogar num gramado que não deixa ter um jogo de plasticidade, um jogo de qualificado, e é muito ruim. E eu espero que, né, que esse ano a gente, pelas iniciativas da federação, a gente deve ter uns gramados melhores, mais bem cuidado, os estádios mais bem cuidado, e essa iniciativa da transmissão, ela é muito importante. Obrigado, Marcelo. Fique à vontade, quiser mandar seu recado final aqui para a torcida do Dragão, ao vivo no nosso Instagram. Vamos lá, torcida do Dragão. Finalizamos o ano passado com um show de vocês, nos 2 últimos jogos no Acioli. Então, queremos iniciar a temporada com o Acioli lotado. Vou fazer um desafio, né? Vamos bater a marca aí dos 10 mil presentes no estádio. Por que não? Confio muito na nossa torcida e que a gente possa fazer um espetáculo bom, iniciar essa temporada e sabendo que vocês são fundamentais pelo sucesso do nosso projeto. Vocês são o nosso 12º jogador. Espero encontrá-los amanhã no Acioli e fazer um grande jogo com muita responsabilidade, né? Com máscara, com as vacinas, com tudo direitinho, porque a gente vive um momento muito delicado e que a gente precisa mandar essa mensagem otimista para todos. Aguardo vocês amanhã, um forte abraço, um beijo no coração. Pô, acabou já? Pô, só 25 minutos?